Paz do Senhor, professores do primário. Que lição abençoada é a lição de hoje. O trimestre esse trimestre vai falar sobre encontrando com Deus. Que encontros maravilhosos nós temos aprendido a cada domingo. Tenho certeza que tuas crianças estão amando reviver esses encontros maravilhosos. Hoje teremos um encontro que não vai sair da mente das tuas crianças. Esses pimpolhos, essas crianças maravilhosas que Deus colocou na tua mão para cuidar, na tua mão para zelar. Por isso que é importante você ter uma vida de oração, uma vida de andar de acordo com a palavra de Deus. E a lição de hoje, ela vai estar escrita no 1 Samuel, capítulo 3. Durante todo o capítulo 3, teremos a história de hoje, a lição de hoje, pautada nesse capítulo 3 de 1 Samuel, que é o chamado de Samuel. Você pode já entrar na tua lição perguntando às tuas crianças, dizendo: criançada, qual será o encontro de hoje? Qual será o personagem que encontrou com Deus e saiu maravilhado, transformado? Porque o encontro com Deus causa transformação, causa mudança, causa restauração. É isso que é se encontrar com Deus. Antes da gente entrar na lição de hoje, nós temos que dar uma ênfase no lugar, né? No monumento que a lição traz para a gente passar para a nossa criança, não é? E o nosso monumento se encontra na América, no continente americano, nos Estados Unidos, em Nova York. E qual monumento vocês acham que são? Brinca assim, pergunta para tuas crianças para ver se elas estão ligadas. Cada uma delas tem essa cartilha, né? E pergunta para elas e vê qual a resposta que elas vão dando, não é? Esse aqui você pode imprimir na internet o mapa da América e explicar, não é, o que seria a América do Norte, América do Sul, América Central, quais países estão em cada parte da América. Você pode dizer que o Brasil está na América do Sul, é o maior país da América do Sul, mas dá ênfase nos Estados Unidos, não é? Está na América do Norte e é onde a gente vai encontrar o monumento de hoje. Está nos Estados Unidos, na cidade de Nova York, no estado de Nova York, não é? E o monumento é... tcharam! A Estátua da Liberdade. Você pode pesquisar sobre a Estátua da Liberdade. Você pode trazer a figura da Estátua da Liberdade grande num papel ofício, imprimir, né, em qualquer lan house. Se você tem uma impressora, imprimir na sua impressora. Se quiser deixar ela assim preto e branco para poder a sua criança pintar e levar para casa, pode ser também, não é? Mas contar um pouquinho sobre a Estátua da Liberdade. O construtor da Estátua da Liberdade foi o Frederic Auguste. Este sim, ele fez esse monumento para ser um sinal de liberdade para aquele país, para aquele estado ali de Nova York. Você pode, sim, estudar, se aprofundar e passar para a tua criança, né, da salinha dos primários. Não esquece, diga para sua criança que em todos os lugares o Senhor tem marcado encontros. Ele marcou encontro
não é com você. Ele marcou encontro comigo, ele marca encontro nos Estados Unidos, ele marca encontro aqui no Brasil. O Senhor ainda continua marcando encontros e encontros maravilhosos. Você pode fazer isso. Mas eu trouxe uma dica, que na verdade eu não trouxe essa dica, né? A dica está na lição e eu achei essa dica maravilhosa para você fazer com a sua criança. Porque hoje vai falar sobre Samuel, sobre o chamado de Samuel. Não é? Como foi que Deus chamou Samuel? Samuel é uma criança. A gente sabe que a história de Samuel, você pode fazer um breve resumo da história de Samuel, que a mãe dele queria muito ter um filho, a Ana, queria muito ter um filho e não podia, mas Deus abriu a madre de Ana e ela teve Samuel, seu primeiro filho, e ela decidiu dedicar Samuel aos serviços do templo, para ser o ajudador do sacerdote daquele templo. E assim foi a infância de Samuel. Samuel cresceu no templo, aprendendo, não é, direto do sacerdote. Explica para tua criança que o sacerdote era como se fosse o pastor hoje. Né? Ele era o responsável pelo templo, pela casa do Senhor, e ele cuidava, e Samuel ajudava ele. Samuel era o diáconozinho. Ele cuidava, né, das coisas, da limpeza, cuidava das coisas que estavam no templo. E você pode iniciar da seguinte forma. Eu gostaria, né, se eu fosse você, professor, eu iniciava com a dinâmica que tem na lição, que é o de vindar, porque o chamado, o encontro que Deus teve com Samuel foi muito interessante. E antes que você falar sobre esse encontro, você pode fazer essa dinâmica. Olha, venda com uma venda, você pega uma venda, um pedaço de pano, qualquer coisa que dê para tampar os olhos da tua criança, né? Tampa os olhos dela, olha aqui a venda, tampa os olhos da tua criança, e vira ela da posição que está as outras crianças. E pede para uma dessas crianças chamar o nome dela. E ela vai ter que adivinhar quem está lhe chamando. Saber o nome da criança, não é? Da outra criança que está chamando ela. Se ela acertar, você faz aquela festa na sala de aula. Acertou! Depois que você fez essa dinâmica, você vai dizer a elas que tem tudo a ver com a lição de hoje. E você vai começar a falar sobre a lição de hoje, não é? Essa é a dinâmica que antecede a lição. Mas não se esqueça de algo importantíssimo, que é o Memória em Ação. Olha aqui, o Memória em Ação é o versículo que a tua criança precisa sair da sala com ela na mente. E com uma dinâmica muito fácil e que a gente que é muito utilizada, e eu acho muito importante utilizar essa dinâmica, é a dinâmica da repetição. Você vai repetir, você vai levar um visual. Nesse visual, você vai ter o versículo escrito e você vai ler com a tua criança. Você vai ler e ela vai repetir. Olha só. Então o Senhor veio e ficou ali. E como havia feito antes, disse: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: fala, pois o teu servo está escutando. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Você vai repetindo com a tua criança. Você vai pegar o visual, vai mudar de direção. Isso vai fazer com que ela não tenha, se elas souberem ler, não é que elas estão começando a aprender a ler nessa faixa etária, estão iniciando a leitura, o processo de leitura, e talvez ela já consiga fazer a junção de uma sílaba ou outra, de uma palavra ou outra, e você vai inverter o movimento, né, do visual e vai pedir para elas lerem novamente. E ela já vai ter dificuldade. E essa dificuldade vai gerando com que elas decorem e memorize o Memória em Ação. Tenho certeza que elas vão sair da sala com esse versículo na mente. E aí você pode continuar a tua aula. Vê que interessante. Você já fez a introdução,
Você já disse como foi que Samuel, ele cresceu, não é, no templo, aprendendo, mas teve uma noite especial. Ele estava dormindo e Samuel também. Sendo que Samuel ouviu uma voz dizendo: Samuel. E Samuel ficou sem entender quem é que estava chamando ele. Quem é que está me chamando? Samuel vai até o quarto de Eli e diz: Eli, você está me chamando, senhor Eli? E ele diz: não foi eu que lhe chamei. E o Senhor chama e ele volta. E o Senhor chama pela segunda vez o nome de Samuel. Samuel. E Eli faz o quê? E ele corre para Eli de novo. Eli, o Senhor me chamou? Eli vai dizer: não, Samuel, eu não te chamei. E ele volta. Quando ele dorme, o Senhor chama ele pela terceira vez. Samuel. E ele vai até Eli de novo. Eli, o Senhor me chamou? Eli entendeu o que estava acontecendo. Ele disse: Samuel, dessa vez, se ouvir e chamar o teu nome, você vai responder: fala, Senhor, que o teu servo ouve. E ele volta, Samuel volta a dormir. Neste momento, o Senhor vai chamar por Samuel mais uma vez, a quarta vez. E ele vai chamar: Samuel, Samuel. Dessa vez, Samuel vai fazer o que o sacerdote ali disse. Ele vai dizer: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Nesse momento, Deus vai começar um diálogo com Samuel. Que encontro maravilhoso! Deus vai começar a contar uma história para Samuel. Vai dizer a Samuel: Samuel, eu vou fazer com que o povo de Israel aconteça entre eles uma coisa admirável, que todos que ouvirem ficarão espantados. Eu vou cumprir a palavra que eu prometi sobre a família de Eli. Os seus filhos fizeram mal contra mim e ele não fez nada. Não haverá sacrifício ou oferta alguma como desculpa para os seus pecados. Meu Deus, que mensagem terrível Deus deu a Samuel. O dia amanheceu e Samuel iria se encontrar com o sacerdote Eli. Mas era uma mensagem tão pesada que se fosse Samuel, eu ficaria com muito medo de falar ao sacerdote. Deus ia trazer julgamento na vida dos seus filhos. Era uma mensagem muito forte. E talvez Samuel, por ser pequeno, tivesse medo de contar aquela mensagem. Tivesse medo de falar aquelas palavras. Mas Samuel não teve medo. Samuel falou a mensagem que Deus tinha lhe dado para Eli. Eli entendeu e disse que Samuel nunca devia ter medo de entregar qualquer mensagem que Deus tivesse lhe dado. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Faça um desafio nesse momento para a tua criança. Diga para ela que se Deus falar alguma coisa com ela deve falar, ser porta-voz de Deus. Que ela deve aprender com Samuel, de não ter medo de ser porta-voz de Deus para a humanidade. Olha, eu trouxe uma dica final que tua criança vai amar. Você pode fazer um balão com o nome dela. Do mesmo jeito que Deus chamou Samuel, Deus também chama a tua criança. Olha, que balão interessante. Nesse balão eu botei meu nome. Mas você pode botar um balão, fazer um balão com o nome da tua criança, para elas levarem para casa, para elas recordarem dessa lição e nunca mais esquecer. Não sei se o nome da tua criança se chama Mariazinha, Pedrinho, Bebeto, mas você pode fazer um balão
na frente do balão você pode colocar o nome da tua criança, da mesma forma que Deus chamou Samuel 2 vezes de Jadson, Jadson. E atrás você pode colocar o textuário para ela nunca mais esquecer, o Memória em Ação. Nisso ela vai levar para casa esse textuário, vai guardar com carinho e toda vez que ela vê o nome dela, Jadson, Jadson, ela vai lembrar do encontro que Deus teve com Samuel. E da mesma forma que ele teve o encontro com Samuel, ele também tem um encontro com as tuas crianças e com você, professor. Desse modo, eu espero ter te ajudado muito. Que você fique na paz. Mas antes, deixa eu contar uma coisa para vocês. Aqui no canal IEADALP Oficial, você encontra muitas outras coisas. Muitos vídeos cheios de palavras do Espírito Santo de Deus. Compartilha nossos vídeos. Se inscreve se já não é inscrito. Olha, se você se inscreveu agora, clica no sininho para receber as nossas notificações. @IEADALP Oficial. Segue no Instagram, segue no Facebook e seja abençoado. Com isso, eu me despeço de vocês, professores. Fiquem na paz. As tuas crianças estão esperando uma aula maravilhosa. Deus abençoe vocês. Você sabia que a Livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.